dia! Vamos a mais um estudo do livro Somos Todos Filhos de Deus. E hoje nós vamos dar sequência ao batismo nas águas. Semana passada falávamos do batismo nas águas, da importância do batismo nas águas. Hoje nós vamos concluir esse capítulo que fala do batismo nas águas. Só que antes eu gostaria de pedir permissão a Deus para abrir a nossa mente, nos dar entendimento, para que essa leitura, esse estudo seja proveitoso. Curve aí a sua cabeça, feche os seus olhos. Poderoso e Senhor da glória, nosso Senhor Jesus. A Ti te gloriamos e te glorificamos pelo privilégio de estarmos na Tua presença. Pai querido, abra o nosso entendimento, meu Pai. Dai-nos a Tua sabedoria para fazer aquilo que o Senhor deseja que venhamos fazer. Pai Santo, abençoa a todos aqueles que participarem desse estudo, meu Pai, abrindo a mente, dando conhecimento, para que eles não venham a cair na cilada e no engano do diabo. Em nome de Jesus. Digam graças a Deus. Queridos, vamos dar sequência aqui na página 75. Semana passada falamos, o batismo nas águas seria desnecessário se a conversão fosse em seguida da morte física, a exemplo do que aconteceu com o ladrão remido na cruz. Naquele momento ele não necessitava de batismo, porque a sua morte foi em seguida a sua aceitação ou conversão ao Senhor Jesus. Na guerra entre a inclinação da carne e a do espírito, a carne sempre leva vantagem. Existe apenas um meio de subjugar a fraqueza ou a tendência ou o desejo da carne, eliminá-la definitivamente por meio do batismo nas águas. Você vê que o batismo é um só, mas ele tem que acontecer. Enquanto você não conseguir controlar os seus impulsos, você ainda não foi batizado, não. Você até passou pelas águas, tirou foto com o pastor, ali, você todo molhado, né, do batismo, tirou foto com o pastor, mas não aconteceu o batismo, não. Porque naquela hora ali da foto, ali já tem que ser uma nova pessoa, uma nova criatura. E quem faz isso acontecer é você. Você negando suas vontades. Você dizendo não para você, para aquilo que atraía. Tem pessoas que são viciadas em internet, viciadas em prostituição, viciadas em mentira, viciadas numa droga, no cigarro, na bebida. E tudo isso, quem vence é você. A palavra de Deus, o pastor te ajuda tirando a influência espiritual. O espírito maligno ele sai, mas a vontade da carne permanece. E aí é sua luta para você vencer ela. O batismo simboliza sepultamento total da vontade da carne. Veja como o apóstolo Paulo tratou esse assunto com os cristãos em Romanos. Olha só o que o apóstolo Paulo diz. Lá no livro de Romanos, no capítulo 6, no verso 3 ao 6, ele diz: Ou não sabeis que todos quanto fomos batizados em Jesus Cristo, fomos batizados em sua morte? Para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, pela glória do Deus Pai, assim andamos nós também em novidade de vida. Porque se formos plantados juntamente com Ele, na semelhança de sua morte, também seremos na sua ressurreição. Sabemos isso que nosso homem velho foi crucificado para que o corpo do pecado seja desfeito, para que não sirvamos mais ao pecado ou ao desejo do nosso corpo físico. Romanos, no capítulo 6, no versos do 3 ao 6. O batismo nas águas nos permite traçar um paralelo entre a morte e a ressurreição do Senhor Jesus. A morte e a ressurreição dos seus discípulos. O Senhor Jesus morreu, os seus discípulos e seguidores têm que morrer pela natureza pecaminosa
e o desejo pessoal contrário aos do Espírito Santo. Isso significa arrependimento. Enquanto não houver um arrependimento da nossa parte, daquilo que nós praticamos, não haverá novo nascimento. Porque se você tiver só um remorso e não houver um arrependimento, você vai voltar a cometer aquele mesmo erro novamente. Então tem que haver de fato um arrependimento. Você tem que sentir repúdio de continuar praticando aquele ato. Após essa morte, vem o batismo nas águas, que simboliza sepultamento da natureza pecaminosa. Isso confirma que o que dissemos sobre a pessoa precisar morrer para o pecado antes de ser batizada nas águas. Para seguir ao Senhor Jesus, a pessoa que deseja ser batizada, renunciando seus desejos, suas concupiscências e as suas inclinações malignas. A morte sobre a qual temos falado envolve arrependimento sincero, pois só ele pode produzir atitude concreta, como desprezar e odiar ao pecado. O arrependimento verdadeiro nada tem a ver com sentimentos ou remorsos. Se a pessoa se batiza movida por um remorso de atos que praticou, o seu batismo não lhe trará benefício espiritual algum. O remorso é um sentimento momentâneo. Judas Iscariotes sentiu remorsos. Ele não se arrependeu. O arrependimento é uma atitude consciente de abandonar o erro, seguindo da prática das boas obras. Agora fica mais fácil entender a condição imposta pelo Senhor Jesus para segui-lo. Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Mateus 16, 24. A renúncia a si mesmo, a cruz nos ombros, é a prática da palavra de Deus dia a dia. São requisitos para andar com o Senhor Jesus. Deus é santo e perfeito, puro. Como andar com Ele e continuar vivendo no pecado? É impossível. Como andar em comunhão com a luz estando nas trevas? É impossível. Portanto, antes do batismo, a pessoa tem que abandonar o pecado e, ao ser batizada, ela garante o sepultamento da sua carne para o pecado. Devemos seguir o exemplo do Senhor Jesus que, para ressurgir gloriosamente dentre os mortos, ele teve que ser sepultado. Foi o que o apóstolo Paulo ensinou, dizendo, de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo da morte. Romanos 6,4. O batismo nas águas representa a morte e o sepultamento do corpo pecaminoso, mas é necessário que primeiro a pessoa abandone a prática do pecado, senão o seu batismo não terá valor algum. Por isso que muitos crentes são perturbados, pois, apesar de terem sido batizados nas águas, nunca morreram para si, mesmo nem para o mundo, na verdade, porque continua com as mesmas paixões. Nós temos pessoas dentro da igreja com mágoa, ressentimento, tristeza, depressão, tudo isso é obra da carne. E para uma carne praticar tais obras, porque ela tem que estar viva. Porque se ela está morta, então ela já não pratica mais, porque o corpo morto não tem mais vontade. Tá certo, amiga? Quando o batismo nas águas é válido, imediatamente surge um novo ser, isto é, a pessoa recebe uma nova mente, um coração novo, uma vida nova. As mágoas, os rancores, os ressentimentos,
a inveja, o orgulho, os maus olhos, os ciúmes, enfim, tudo que simboliza a carne e que é normal a carne e para o mundo, deixa de dominar esta pessoa. Você passa a ser dominado por Deus e pelos pensamentos de Deus, e não pelas suas vontades, pelos seus impulsos. Para concluir, o apóstolo Paulo diz: porque se fomos plantados juntamente com ele em semelhança da sua morte, também seremos na sua ressurreição. Romanos capítulo 6, verso 5. Você pode acompanhar na sua Bíblia, que Paulo fala muito a respeito do novo nascimento no livro de Romanos. Ou seja, se a pessoa estiver unida ao Senhor Jesus na morte de suas vontades, da mesma forma como ele ressuscitou, ela também ressuscitará. Porém, se ela não morrer antes de se batizar, não poderá ressuscitar em semelhança ao Senhor Jesus. Aqui nós encerramos esse estudo sobre o batismo nas águas, que ficou em 2 aulas. Se você não assistiu à aula anterior, assista para você poder entender a conclusão do batismo nas águas. Semana que vem vamos falar o caráter dos filhos de Deus. Semana que vem nós voltamos. Vamos iniciar uma oração aqui, e o coordenador dá sequência a essa oração aí com você, aí na sua igreja. Fique em pé, por favor. Nosso Deus, coloque dentro de nós a tua palavra e não deixe que venhamos esquecer os teus ensinamentos. O Senhor diz para nós guardarmos dentro de nós a tua palavra. Se a tua palavra, se a minha palavra estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes que vos será feito. Então, meu Pai, que a tua palavra esteja em nós, para que possamos ter as nossas petições respondidas pelo Senhor. Pai querido, abençoa todos que participaram desta aula e ilumine a semana, que essa semana deles seja a semana mais abençoada da vida deles.